Boa tarde, Lourdes. Estamos começando aqui nosso programa Tete a Tete, reestreando o programa aqui na Casa Operária TV. Gostaria então de apresentar a todos a nossa convidada de hoje, Lourdes Francisco, direto de BH, a nossa candidata do PCO à Prefeitura de Belo Horizonte. Tudo bem, Lourdes? Como é que você está? Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom, primeira, primeira coisa que a gente quer perguntar para você, Lourdes, é o seguinte: o PCO é um partido revolucionário, né? O pessoal conhece, está sempre fazendo atividade de rua, leva aí a foice e martelo, o comunismo. E aí muita gente se questiona, né? Por que que o PCO participa das eleições? Por que que lança candidatos? Tem candidatos do PCO em várias cidades, né? Acho que são coisa de 60 cidades. O PCO lançou candidatos aproximadamente. E aí queria saber por que que o partido lança aí e participa das eleições. A primeira coisa, a gente participa porque tem um programa. Esse programa é um programa importante porque ele está centrado na causa do trabalhador e também não menos importante, até em primeiro lugar, é que nós nesse momento estamos fazendo os atos, né, pró-Palestina e nós temos que divulgar a campanha pró-Palestina. Nós não conformamos com a situação dos palestinos, a gente vai fazer lançamento de livro aqui em BH e nós vamos fazer um ato aqui no mês que vem, no dia 15. O livro vai ser no dia 31 agora, o Hamas conta o seu lado da história. E dia 15 de setembro, ato em BH, a gente está já convidando as pessoas, já tem um número de pessoas convidadas, e a gente tem que reforçar a campanha para chamar mais pessoas para engrossar, né, esse movimento e a gente poder defender aquele povo lá. E defender também o Hamas, que é um dos grupos, né, que pegou em armas para defender aquele povo indefeso. E a gente tem que aplaudir o Hamas, mas sempre porque eles levantaram em armas. E isso é defesa, isso é soberania. Então, Lourdes, você considera que não tem essa oposição, né, entre participar das eleições e a luta geral que o PCO faz sempre já estava fazendo, é isso? Sim, a gente está permanentemente fazendo essa campanha pelo trabalhador. É uma campanha importante, muita gente nos estranha, porque não tem costume de ver partido de esquerda fazendo essa defesa do trabalhador, mas é uma questão que a gente tem que divulgar cada vez mais. As pessoas têm que saber que o trabalhador que é importante nesse sistema, e é esse trabalhador que é produtor de riquezas que tem que tomar os meios de produção. Beleza, perfeito. Vamos então falar um pouco sobre a sua trajetória. Você morava no interior, chegou a militar, inclusive, nesses movimentos que são fortes em Minas Gerais, de luta aí contra os impactos da mineração e contra essas forças opressoras que existem no interior do Brasil, né? Como é que foi essa trajetória? Bom, eu conheci o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, por volta de 2013, 2012, por aí. E o MAB é um movimento que é contra os acidentes que acontecem, os crimes das barragens, né? Mas, e ao mesmo tempo, ele é ligado à questão das comunidades, o que as comunidades defendem, aí ele chega e engloba aquilo ali no programa dele, né? Coloca aquilo ali no programa dele e a gente se organizava e organiza, que eu ainda estou militando no MAB, apesar de pouco tempo, e junto ao MAB veio a Pastoral da Terra também, que dá uma força para a gente também nos movimentos sociais. É, o MAB na região ele conseguiu organizar muita gente. O golpe de 2016 enfraqueceu mesmo, né? Foi onde eu era petista e passei para o PCO, porque a gente ficou abandonado. E aí eu vi no PCO uma oportunidade de divulgar um programa mais centrado nas nossas causas, que as causas também do trabalhador da zona rural também, e até da cidade, que o MAP também age nos centros, né? Nas favelas, nas comunidades. Tem muita gente nossa ali. E
essa trajetória, ela só foi possível de eu estar no PCO, porque eu conheci o Rui numa live do 247. E ali eu entendi o que é o programa do PCO, a quem ele é voltado, a luta pela libertação contra o imperialismo, e isso que é a atração do trabalhador. Todo trabalhador deveria ter essa consciência, porque é assim que a gente vai conseguir virar o jogo. Beleza, perfeito. Então, Minas Gerais, né, conhecido pela atuação da Vale do Rio Doce, essa questão hoje em dia Vale, né, essa questão das barragens também, teve dois acidentes trágicos recentemente, aí nos últimos 6 anos, o último foi há 6 anos, né, e eu queria saber, além disso, durante o governo Bolsonaro, recentemente, houve inclusive uma privatização da Vale, que já era privatizada, né, mas ele privatizou ainda mais a pequena porcentagem que se mantinha como estatal. Eu queria saber qual que é a política do partido para isso, que é tão importante para o estado de Minas Gerais e acaba sendo muito importante também para Belo Horizonte, né? Qual que seria a política para mineração, para Vale? Dentro dos movimentos sociais e até fora dos movimentos sociais, existe uma propaganda de que o minério ele é uma coisa nociva e que não deveria acontecer em lugar nenhum. Tem umas lideranças onde eu moro, por exemplo, que defende que ninguém explore minério ali, uma das regiões mais pobres do Brasil. E a nossa política do PCO não é bem assim. A gente pensa que a exploração de minério ela poderia e pode, se acontecer, financiar a industrialização. É uma região muito pobre, carente de trabalho. A gente vê os jovens, principalmente, vindo para os grandes centros, corte de cana em São Paulo, a colheita do café no sul de Minas, e esse jovem não tem oportunidade onde a gente mora. Em 74 veio o eucalipto para a região através da Vale do Rio Doce, que veio com promessa de desenvolvimento e tal, e não trouxe nada para a região. O que a gente devia fazer na nossa região é se organizar e colocar nossa proposta e lutar por nossa proposta e pressionar por nossa proposta, porque seria fomentar a mineração para que para que essa mineração fomentasse a indústria. É isso que a gente precisa lá. Então, o PCO não é contra a mineração a princípio. Os desmandos que tem e domina essa área aí, e pelo que eu vejo no norte, quando a gente fala de mineração, o pessoal, quando aceita minerações, aceita a sul-americana de metais, a anglo-americana de metais. Eles ouvem falar, mas as que discriminam mesmo é a sul-americana de metais, que é chinesa. Enquanto que a canadense, a norte-americana e a inglesa, eles não falam em nada, não falam nada. Então a gente vê que tem uma visão errada, a gente vê que a gente tem uma dificuldade para corrigir essa visão, porque os próprios movimentos sociais também apoiam essa visão errada. Muitas vezes a gente vê isso, e não tem uma discussão, não tem um debate para falar quem é quem na mineração, para a gente poder aceitar um acordo, uma exploração de um ganha-ganha para o Brasil e para a nossa região. É isso que é o problema lá. E o PCO tem essa consciência que a mineração é necessária, os recursos nacionais explorados são necessários para promover o bem da própria população brasileira. Então, eu acredito na pauta que o PCO defende, e é isso que eu tenho tentado conversar, debater na minha região. Sim, perfeito. Então, o PCO tem no programa que é totalmente contra as privatizações e a favor aí de que as empresas estatais desenvolvam o Brasil. Essa proposta também vale para os minérios? O partido defende que os minérios têm que ser estatizados? Sim, inclusive, à frente da direção de toda a mineração, de presidência, daquela burocracia lá,
que tenha trabalhadores. Então, o PCO tem esse plano, esse projeto, e a gente sempre conversa desse projeto do PCO com a população, porque a gente vê a privatização como algo negativo, a gente não tem empresa transnacional, internacional, mandando para a nossa região, mudando nossa cultura, provocando crimes, né, como o acidente com as barragens lá, que eles falam acidente, eu falo crime, e porque o trabalhador ele tem uma consciência do trabalho, ele sabe da responsabilidade do trabalho, então ele está mais consciente, inclusive, dele ser um trabalhador brasileiro, ele vai defender nossa soberania. E isso é que é interessante no discurso que a gente faz. Perfeito. Vamos mudar de assunto, então, sobre a sua campanha. A gente sabe que os candidatos do PCO, eles têm uma certa dificuldade e até mesmo de serem chamados. Você é candidata para uma das principais cidades aí do Brasil, né, Belo Horizonte, e na verdade é inverso, né? Quanto mais importante é a cidade, menos o PCO costuma ser convidado para participar, né? Como é que foi até agora essas primeiras semanas de campanha? Chegaram a te chamar para algum debate? Você apareceu na televisão? Teve esse momento ou não? Não, os debates que tiveram aqui, eu não fui convidada. Eu vou estar no debate da Rede Minas, que vai ser no dia 3 de setembro, e estou sendo convidada pela UFMG também para um debate, talvez dia 23 de setembro. A gente vê que os meios de comunicação, eles já são... Ainda bem que a gente também é vacinado, né? Eles tentam nos invisibilizar de todas as maneiras. Até quando a gente está nesses meios, a gente sente uma certa diferença no trato, né? Costuma ser diferente. E outra coisa que eu percebi, apesar dessas diferenças, quando a gente vai numa entrevista, eu tenho dado entrevistas nos canais de televisão aqui, na Band, na Assembleia Legislativa, que foi ontem, na Globo Minas, no G1, e noutras mais, que foi outros canais aí que eu agora não estou me lembrando. Mesmo no meio desse povo, tem repórteres que chegam para a gente e falam fora do ar. Concordo com o programa do PCO, o que se falou é isso mesmo. Isso dá uma força para a gente, né? Uma certa alegria, porque a gente está conseguindo atingir pessoas, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, que é um aqui hoje, outro ali amanhã, 2 ali, 3. A gente, sim, tem gente que simpatiza com o nosso programa. E isso é gratificante. Então, os maiores debates, né, o PCO não foi convidado, esses que são televisionados nas grandes emissoras. Qual que é o debate que você vai participar no dia Vai ser o 3? da Rede Minas, que vai ser no dia 3, e depois da UFMG, Da que vai ser no universidade, dia né? 23. Mas Bem, os grandes canais não nos dão visibilidade. A gente vê, às vezes, eles anunciando várias vezes outro candidato, mas nós não. e aí, além dessa dificuldade que existe das grandes emissoras não divulgarem o PCO, temos uma questão que até agora o PCO não recebeu o fundo eleitoral, né? Quer dizer, os candidatos que são trabalhadores, em sua maioria, têm que se virar aí para fazer a eleição sem o fundo. Como é que tem sido isso? Como é que é o impacto para um candidato como você, uma candidata, ter que fazer a sua campanha sem fundo? O impacto se torna negativo, porque a gente tem um programa, e esse programa deve ser divulgado, e a falta de dinheiro para a gente poder fazer a nossa campanha, fazer nossos panfletos, fazer nosso santinho, para as pessoas conhecerem nossas pautas, o que a gente defende, qual o nosso programa, a gente fica impedido de fazer isso. A gente fica impedido de circular, porque não tem como nos dar visibilidade. O panfleto seria interessante para dar visibilidade ao candidato e esse candidato fazer a proposta, que é o programa do PCO, e divulgar. E a gente não tem conseguido,
quando a gente fica preso nesse problema da verba do fundo eleitoral. Não vem e a gente que fica prejudicado. Somos trabalhadores, gostamos de trabalhar com essa questão do trabalhador, a gente acha importante abordar um outro trabalhador que é igual a gente mesmo e fazer uma proposta, mas aí já fica muito difícil. O PCO tem feito campanhas, mas a gente sabe que isso ainda é pouco para poder cumprir com o programa nosso. Perfeito. Já entrando então na própria campanha da eleição em si, quando você, nas oportunidades que você tem, né, das entrevistas, de conversar com as pessoas, já que ainda não tem muitos materiais, qual que é a principal política que você leva nessa eleição? Qual que é a principal política que o PCO está levando adiante aí em Belo Horizonte? A primeira coisa que a gente está falando muito é a questão da Palestina. Nós estamos divulgando muito o que é o problema na Palestina, que é o problema do imperialismo, é o imperialismo massacrando um povo indefeso. A gente tem levado isso muito e temos levado também a percepção para o trabalhador perceber que aquele povo é um povo igual a nós, é a mesma coisa de nós. E o que acontece com a Palestina pode tranquilamente acontecer com o Brasil, porque o que eles consideram de inferioridade daquele povo, eles nos consideram inferiores também. E como trabalhadores, nós temos que estar unidos para fazer uma luta positiva contra o imperialismo que está massacrando aquele povo ali, e aquele Estado de Israel, aquele fantoche lá, matando aquele tanto de gente, e o mundo inerte, os outros países do mundo inertes, sem dar uma solução para aquilo ali. Perfeito. E segundo, né, em relação a uma campanha mais nacional, qual que seria o principal política que a gente A está divulgando? principal política é a causa do trabalhador. Eles me perguntam, caso você seja eleita, o que você vai fazer? A primeira coisa que eu falei é colocar o trabalhador em frente, dar poder para ele governar. Nós somos apenas o representante do trabalhador e para isso a gente tem que promover isso aí. Mas também é muito falado, como que você vai conseguir recurso? Eu falo, não pagando aos bancos, não pagando essa dívida pública horrorosa, e assim a gente consegue recursos para saúde, educação, moradia e um bem-estar para o trabalhador, que é ele que merece, porque ele tudo produz. Pelas eleições, pelas entrevistas gerais na imprensa portuguesa, você vê um padrão que é isso, né? Ao invés do entrevistador perguntar qual que é o programa, ele já quer podar o candidato do PCO, né? Ele fala assim, mas como é que você vai fazer? Aí, os candidatos costumam falar sobre essa questão do orçamento, né? Você pode Uhum. desenvolver um pouco mais? Qual que é a política do PCO para ter esse orçamento? Olha, na verdade, quando eles me perguntam, eles falam assim: você vai estar brigando com o governador, que não é de esquerda, e você está falando de uma dívida pública que ela é essencial. Olha, para você ver como é que eles falam com a gente, para a gente ter confiança do mercado em nós e investir, outros países investir aqui. Aí eu falo assim com ele, e falou assim do calote, né? Porque eles ficam muito preocupados com o calote. Como é que a gente vai ver? Eu falei assim, olha, organiza o trabalhador, porque se a gente conseguir fazer um programa igual esse que a gente está fazendo, um projeto desse, de não pagar essa dívida, eu cito mesmo a Maria Lúcia Fatorelli, que tem aquela explicação bem séria dessa dívida pública, que ela não existe, que ela é absurda, que nós estamos pagando uma coisa que não existe, que a gente tem que ter uma auditoria cidadã para ver o que a gente até tem que receber de volta, não é pagar mais, né? Aí eles vão e ficam chateados comigo, falam assim, mas vocês não vão conseguir porque os empresários, né, vão... Aí eu vou e rebato. Não, a gente sabe que o empresário tem como sobreviver bem, tem meio de viver muito bem, viver de regalias, e nós, o trabalhador, não. Então, a causa nossa é o trabalhador, é destinar investimentos nos trabalhadores. E quando a gente investe na educação, na saúde, na moradia, a gente está investindo no trabalhador, que é ele que produz, e é ele que está sofrendo
com uma carga impossível de impostos. Esses impostos visam o maltrato do trabalhador, ele vive sufocado em dívidas, né? A gente vê aí os empréstimos consignados, o trabalhador é ele que paga o maior número de impostos, né? Aí eu argumento dessa maneira, e dessa maneira, muitas vezes eles calam, né? Eles não conseguem fazer um debate maior, eles não conseguem crescer, né? Na questão de estar me perguntando e me pressionando. Então, além de ser contra o pagamento dessa dívida, o PCO também é contra essa taxação muito grande dos trabalhadores, né? Essa quantidade grande de impostos que o Brasil ele é conhecido, né, por taxar muitas pessoas. A política do PCO é essa? É diminuir a taxação dos trabalhadores? Na verdade, o PCO fala claramente não ao pagamento no consumo. Aí você tira a carga de cima do trabalhador. E aí a gente também tem esse discurso para falar com eles, né? Eles ficam assim meio encabulados com a gente porque falamos dessa maneira, mas a defesa do trabalhador, ela se torna difícil porque a gente tem essa propaganda, né, toda contra nós, falando que tem investimento, falando que vai resolver. A gente vê os outros candidatos falando na cara dura que eles vão resolver como se fosse um passe de mágica os problemas da cidade, né? E a gente sabe que eles estão mentindo, né? Aí eu friso bem que o trabalhador não deve pagar o imposto do consumo e também organizar para a gente não pagar uma dívida pública, porque eles acham impossível que a gente consiga isso. Aí eu vou e falo assim, não, a gente diplomaticamente, claro que eu não vou falar os tipos todos de diplomacia que a gente pode usar, vamos fazer uma conversa, um diálogo com o governador e depois com o presidente, para a gente, que é o presidente que faz o repasse, para a gente não pagar essa dívida absurda. Eu tive uma pergunta ontem que foi até meio assim, cabulosa para mim, porque eu não sabia em números quanto que a gente paga da dívida pública, mas eu falei em porcentagem. Aí é que eu consegui, porque a dívida é tão absurda que em números a gente até não sabe bem quanto que é, mas eu falei 60% do que é arrecadado é para pagar a dívida pública. E quem é sufocado com isso é o trabalhador. Perfeito. Vamos comentar então um pouco sobre como é que está essa questão política dessa disputa em Belo Horizonte. A gente está vendo bastante a polêmica de São Paulo, aparece muito o caso do Marçal e tudo, e acaba que as outras cidades não está aparecendo. Aí, né, em BH o pessoal deve estar acompanhando. Mas como é que funciona? Tem gente de esquerda na eleição, além de você? A Tem, esquerda. Pode falar. tem a menina da UP, a Indira, tem eu tenho uma dificuldade, mas ultimamente eu estou me acostumando a falar que a Salabé também, que é mulher, porque são só 3 mulheres, né? O resto são os homens. Eles têm me questionado muito nas questões, os entrevistadores, principalmente essas entrevistas que eu faço online, qual que é a minha posição de ter homens liderando nas pesquisas? É uma questão que eles perguntam demais, não é uma vez só. Aí eu tenho que falar com eles que não ser mulher que vai dar uma garantia de que vai ser um bom gestor, não é isso. Ah, e falo muito também com eles sobre essa questão, porque eles querem de toda maneira que eu use de identitarismo para falar do macho, não sei o quê, do macho do sistema e tal. Eu falo assim, não, isso aí não vai definir o caráter do gestor. O que vai definir são outras posições que ele pode colocar a favor do trabalhador. Esse negócio de ser mulher ou homem é uma coisa assim que a gente dá valor, a gente sabe também que a mulher tem problemas no sistema, mas o problema é do sistema. Enquanto a gente continuar com esse sistema, não tem como a mulher resolver o problema dela. E o pessoal pensa que dentro do sistema, se usar a pauta identitária, você vai resolver o problema da mulher e de outras minorias, mas não é assim. Então, eu deixo isso bem claro para eles. E não é uma vez só que esse pessoal me entrevista com esse objetivo de saber
o que que eu penso das mulheres não estar tão assim, tão bem pontuadas, né? Aí eu tenho que responder dessa maneira, porque eles fazem de tudo para levar a gente para o lado do identitarismo. Quer dizer, então, que além de na entrevista ter direcionamento para você não ter uma política econômica para desenvolver o país, eles também querem que você seja identitária e fique defendendo o identitarismo, ao Sim. invés de aplicar a nossa política do PCO. Aí eu vou e falo para eles que não tem condição de ser assim, né? E eu deixo bem claro que dentro do sistema não tem como. E aí eu falo, dou uma cutucada na política work identitária, que eu falo que ela é negativa, porque ela divide as pessoas. A gente devia estar unido num objetivo só, que é mudar o sistema, que é tirar esse sistema, que é revolucionar e tirar esse sistema, fazer uma revolução, colocar o trabalhador à frente de tudo, que nós, afinal de contas, estão dividindo a classe trabalhadora. Isso nos enfraquece. E aí, o que acontece é que os homens estão na frente das pesquisas, como eles falam, e eles também são à direita, né? E aí a pessoa de esquerda, que seria com uma pontuação maior, seria essa candidata do PSOL, né? Quer dizer que o A identitarismo pessoal não está na minha não tá frente. funcionando muito, né? A Oi, candidata pode falar. Indira, ela está um ponto na minha frente, que eu não pontuei, ela já. Mas o candidato da esquerda, que é simpático, assim, que a gente sabe que não vem para cima da gente com tanta violência, é o Rogério Correia, né? Ele também está pontuando nas pesquisas, tem um grupo de 4 ou 5 homens lá, bem pontuado. Só que eu defendo a política, o projeto do PCO. Inclusive, já falei nas pesquisas, né? Eles me perguntaram o que eu acho do Rogério, o que eu acho da Salabé. Aí eu falei assim: Rogério já é uma pessoa de movimento social, já tive com ele, e a Salabé também, mas a nossa política, o nosso projeto é um projeto voltado para o trabalhador que nenhum deles apresenta. Beleza, perfeito. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Queria perguntar para você, então, como é que as pessoas que estão assistindo aqui a entrevista, o programa Tete a Tete, podem participar da campanha, como é que elas podem auxiliar. Vai ter gente, inclusive, que vai assistir essa entrevista, que não vai ser nem de BH, mas talvez tenha até candidatos do PCO em outras cidades, e a campanha é parecida, né? Então, qual que é a sua mensagem aí para as pessoas que querem ajudar? A primeira coisa é que o PCO disponibilizou aí um site, né? Sim. Onde pode doar. E nós estamos precisando de doação porque nós não temos dinheiro. A gente precisa de estar divulgando o projeto do partido, a gente precisa estar disputando espaços, né? Disputar em cada frequência seria o ideal. Como a gente sabe que alguns meios de comunicação, esses aí de massa, esses grandes aí, ficam boicotando a gente, mais ainda a gente precisa de estar ocupando as ruas, os espaços nas ruas, conversando com as pessoas. E só com o pessoal doando, doa, gente, um pouco, nem que for pouco, para a gente conseguir juntar um dinheiro para a gente poder fazer a campanha, que é uma campanha séria, é uma campanha que privilegia o trabalhador antes de tudo e nos ajude a vencer mais essa etapa. Perfeito. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e vou ver se a gente edita para aparecer esse site de contribuição, que é a Ok. melhor forma de contribuir agora para o partido. E aí também, quem for de BH, quando tiver mais atividade, a Lourdes vai divulgar, né? Para o pessoal participar da atividade com você, né? Sim, na verdade, eu já estou divulgando nas 2 entrevistas que eu consegui ontem, eu falei do ato, dia 3 de setembro, e do livro que vai ser divulgado também. A gente vai fazer o lançamento do livro no dia 31.
A princípio, a gente está falando no CCBP, mas tem outro local que a gente também pode fazer esse lançamento do livro Hamas contra o Celular da História. E as pessoas que forem lá, pode fazer uma doação lá mesmo. Às vezes conhece o Henrique, conhece a Adriana Ramagino, que vai estar junto com a gente. A Adriana já teve no Catar e ela está participando muito fortemente dessa campanha pró-Palestina. Ela está bem informada. Vai lá conhecer a Adriana e doar para a gente de alguma maneira algum recurso para a gente poder fazer a nossa campanha. Perfeito. Muito obrigado, então, Lourdes. Muito obrigado aqui você ser a primeira entrevistada dessa eleição. Você tem o privilégio também que a sua entrevista vai ser provavelmente a mais assistida, né? Que vai ficar mais tempo no ar. Então é Obrigada. isso, Lourdes. Ok. Obrigada. Boa tarde.